Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor tem nos concedido mais essa oportunidade de estarmos aqui com você, gravando mais essa videoaula, que eu tenho certeza que tem edificado a sua vida, eu tenho certeza que tem trazido conhecimento para a sua vida, e eu tenho certeza que os seus alunos têm avançado aí no conhecimento também. Queridos, é com muito prazer e satisfação que estamos aqui iniciando o nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica, da revista Juvenis. Essa revista que tem trazido experiência com Deus a todos aqueles que estudam a Palavra de Deus. O tema principal dessa revista é um tema que traz ampliação com relação ao início da vida do ser humano, ao início do gênero humano até a redenção em Cristo Jesus. Nós vemos aí que o tema é queda e redenção. Esse é um tema geral desse trimestre e eu convido a você a estar conosco a todas as lições, a participar de todas as lições deste trimestre, que eu tenho certeza que o Senhor falará com você através dessas lições. Eu tenho certeza que Deus, Ele mostrará e ampliará o conhecimento bíblico com relação à Palavra de Deus. Queridos, a lição número 1 deste trimestre tem como tema a queda. Diz assim: "E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela." Gênesis 3:6. Este versículo bíblico é o versículo que mostra o momento da queda do ser humano. O momento da queda do primeiro casal que Deus criou lá no Jardim do Éden. Deus deu uma única ordenança para eles. Deus deu uma única ordem para eles não comer do fruto proibido. Só que eles acabaram desobedecendo esta ordem de Deus, comeram do fruto proibido e com isso eles foram separados permanentemente da presença de Deus. Nós veremos aqui mais na frente o porquê, como e quem foi o autor dessa separação. Nós entenderemos e eu tenho certeza que você será edificado com esta grande lição do nosso Deus. A leitura bíblica em classe está registrada em Romanos 5, 12 a 21. Eu gosto de falar que a leitura bíblica em classe ela é essencial e fundamental para poder dar entendimento e os alunos poderem compreender as escolas bíblicas, as lições que são apresentadas. Tá? Então, peço aos queridos alunos e professores para não deixar de ler a leitura bíblica em classe. O sintetizando dessa lição fala o seguinte: Deus colocou Adão e Eva no paraíso para viverem uma linda história de amor. Para tanto, o Senhor deu a eles o livre arbítrio, que é o requisito essencial para a existência de qualquer tipo de amor. Bondade, obediência e felicidade autênticos. Eles escolheram o pecado. Deus, então, usando o mesmo princípio de justiça da queda, prometeu que derrotaria o mal por intermédio de um homem, Jesus, a semente da mulher. Agora, todos os que querem ter comunhão com Deus entregam suas vidas a Cristo e são salvos pela graça de Deus. Em Efésios 2:8 está escrito: "Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus." E também em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, a palavra de Deus nos fala algo extraordinário, tremendo. Já de início Deus profetizando e colocando ali a entender que já existiria um plano de redenção para a humanidade. Em Gênesis 3:15 é o momento em que Deus fala para Eva que colocaria inimizade entre ela
e a serpente, que a serpente morderia o seu calcanhar e que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, um que esmagaria a cabeça da serpente. Muitos teólogos, estudiosos da palavra de Deus, dão a entender, e nós cremos também assim, que o próprio Deus, neste ato de separação entre a humanidade, do casal Adão e Eva, o próprio Deus, neste momento, pela sua presciência, já determinou um plano de redenção, um plano de salvação para toda a humanidade. E isso é impressionante como Deus age com amor com todos aqueles que estão aí prontos a aceitarem o seu sacrifício. Em João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é para toda a humanidade, mas somente aqueles que crê no sacrifício vivo de Jesus Cristo é que alcançarão a misericórdia e posteriormente será salvo pelo sangue do Senhor Jesus. Continuando aqui a nossa introdução, diz o seguinte: a história da queda é a história de todos nós. É a narração do nosso fracasso enquanto raça humana. De como nossos pais mais antigos, ancestrais, representando toda a humanidade, levantaram-se um dia contra Deus. Por ingratidão e ambição, eles caíram no engano da serpente. Talvez por isso, algumas igrejas prefiram não abordar tal assunto em seus púlpitos, porque isso humilha o homem. Mas este é um assunto que de extrema importância, por isso vamos estudá-lo neste trimestre. É um assunto de extrema importância e nós não podemos deixar de abordar esse assunto aqui, porque isso dá início à corrupção humana, né? A queda, a qual aconteceu lá no Jardim do Éden, a desobediência desse primeiro casal, trouxe catástrofe e uma consequência a todos os seres viventes que viveram após eles e a todos nós que estamos aqui hoje, tá? Porque por que nós temos que então pagar pelo preço de outra pessoa? Por que nós temos então que assumir essa natureza caída dos nossos primeiros pais, dos nossos ancestrais? Eu vou falar para vocês do mundo sem pecado e do mundo com pecado. O mundo sem pecado antes tinha a existência de amor e poesia. O povo vivia uma vida sem pecado. A comunhão com Deus era constante. Tinha uma vida de responsabilidade, mas sem sofrimento. Os olhos eram abertos para Deus e fechados para o pecado. O que aconteceu após o pecado, o mundo decaído, está escrito nesses textos bíblicos. Começou a existir acusação irresponsável. A humanidade começou a viver com medo. O homem começou a fugir da presença de Deus. A vida passou a ser com sofrimento, com dor. Os olhos começaram a ficar abertos para o pecado e fechados para Deus. O primeiro ponto fala sobre a queda. Deus criou o homem e a mulher e colocou-os no Jardim do Éden, pois ele havia estabelecido um maravilhoso projeto para a raça humana, em que não havia angústia, sofrimento ou morte. Entretanto, nossos mais antigos ancestrais precisavam provar que amavam a Deus o suficiente. E, por isso, plantou uma árvore proibida no paraíso, mas advertiu que eles não poderiam comer daquele fruto. Entretanto, Adão e Eva comeram do fruto proibido e morreram espiritualmente. Numa fração de tempo, eles não eram mais os mesmos, caíram desgradaçamente. Perderam a comunhão com Deus. Por tal razão, a queda do homem pode ser considerada o fato mais dramático da história da humanidade. Queridos, 2 pontos que nós precisamos entender aqui. Quando Adão e Eva caem, nós, neste mesmo momento, o Senhor Deus, ele vê e fala
consigo mesmo que nós temos e precisaríamos de um Salvador, porque a partir daí então nós não conseguiríamos caminhar com nossas próprias pernas. Tudo que nós fazíamos, tudo que nós faremos é tendencioso a fazer o mal, é tendencioso a caminhar para o mal. O homem, por si próprio, pela sua própria natureza, ele quer se afastar de Deus, ele quer caminhar em contramão às obras de Deus, à vontade de Deus. Mas quando ele aceita Jesus, quando ele vai, ao encontro de Deus, com sinceridade, adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, o próprio Espírito Santo de Deus começa a dar forças para ele buscar as coisas de Deus, buscar ao Senhor em oração, em leitura da Bíblia, em comunhão, em jejum, porque isso é necessário, porque isso é preciso para que o homem possa avançar no seu conhecimento e na sua comunhão com Deus. Então, a raça humana, ela teve o momento de queda, o homem Adão e a mulher Eva, no seu momento de inocência, eles invadiram, aonde era proibido para eles não terem ido. E com isso provocou aí, a separação deles com Deus e a desobediência. Muitos dizem que a lei de Deus neste momento era o próprio ordenado de Deus para que eles não pudessem comer, a proibição para que eles não pudessem comer, embora todas as outras coisas, as outras árvores, os outros frutos ali daquele jardim eles poderiam comer, menos o fruto proibido. Deus testou a obediência deles e com isso foi, podemos dizer assim, decepcionado, que eles não resistiram à tentação de comer aquele fruto. No segundo ponto fala o seguinte: criatura contra o Criador. Na história do Éden, 3 sentimentos são encontrados em Adão e Eva, que os impeliram de cometer o pecado original. Ou seja, ainda sem pecado, eles se convenceram pela astúcia da serpente de 3 coisas muito sérias que ainda hoje são as causas das desobediências diárias, constante dos seres humanos. Duvidaram de Deus, negaram a bondade de Deus e negaram a superioridade divina. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aí 3 itens que com certeza persuadiram os sentimentos de Adão e Eva naquele momento. Percebemos aí que eles duvidaram de Deus. Num certo momento, Deus fala para Adão que ele não poderia comer do fruto proibido, porque a partir do momento que eles comessem, eles iriam morrer. Eles tinham então a necessidade, eles viriam então a deixar de existir, a morrer. Quando Satanás, a serpente, chega para Eva e fala para ela que certamente ela não iria morrer, nós percebemos que o próprio inimigo, ele usa das palavras de Deus para poder confundir e que com isso persuadir a Eva, porque ele fala assim: certamente não morrereis, deixando aí a entender que Deus era mentiroso. E Eva, então, a partir desse momento, passa a duvidar da soberania de Deus, passa a duvidar da bondade de Deus, passa a duvidar do caráter moral de Deus. Neste momento, Eva, ela começa a pensar que Deus estaria então aí falando algo que não seria verdade. Então houve aquela dúvida na sua cabeça por meio da serpente, houve a dúvida na cabeça de Eva. O segundo ponto que nós percebemos aqui é que Adão e Eva, eles negaram a bondade de Deus. Eva, no momento em que a serpente estava conversando com ela, o próprio Satanás, disfarçado de serpente, conversava com ela, o Satanás fala para ela que se ela comesse do fruto proibido, ela tornaria então conhecedora do bem e do mal. Neste momento, ela pensa na sua cabeça que talvez ela
seria muito bom ela ser conhecedora de todas as coisas, de todas as ciências, ser conhecedora de ter sabedoria, ter entendimento. Só que próprio Deus cancelou, proibiu para que ela não pudesse, né, fazer aquilo que é mal, fazer aquilo que é ruim, para que ela não pudesse então abrir os olhos para o conhecimento do pecado, porque o pecado, meus queridos, nós sabemos aí que quando um pecador pratica o pecado não é em si algo ruim. O pecado, ele é atrativo. O pecado, ele é, podemos dizer assim, para sua natureza carnal, ele é bom de se fazer. Mas para Deus, ele é abominável. O terceiro ponto, nós vemos aqui que eles negaram a superioridade divina. Colocaram à prova aí a superioridade de Deus. Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele é quem conduz todas as coisas, ele é quem dá o parecer, ele é quem permite até onde vai, ele que para, ele que continua. O próprio Deus, ele é sabedor de todas as coisas e soberano. O inimigo, ele usa a astúcia a qual ele próprio sentiu no momento da sua queda. Satanás, ele usa a sua própria astúcia no momento em que ele sentiu a sua queda. Em Isaías, capítulo 14, 12 e 14, nós vemos aí que o próprio inimigo era chamado no céu como um anjo de luz, como Lúcifer. Após o momento do desejo do seu coração de subir aos céus, ali implantar um trono e ser semelhante ao Altíssimo, Deus percebendo dessa intenção de Lúcifer, Deus percebendo dessa má intenção, então precipitou ele à terra, desceu ele para a terra, expulsou ele das mansões celestiais, e a partir desse momento ele foi chamado de Satanás, e ele começou então a fazer com que toda a humanidade pecasse, a persuadir toda a humanidade, incluindo então os nossos primeiros pais, o primeiro casal a qual Deus criou, para que eles pudessem aí ter vontades próprias, porque existe no meio de nós o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio foi Deus quem nos concedeu, porque Deus não queria fazer apenas robô, apenas pessoas que ele pudesse ordenar, né, como fantoches, vai para ali, vai para lá. Não, Deus criou os seres humanos com personalidades próprias, com identidades próprias, para que essas pessoas pudessem fazer a sua vontade, fazer aquilo que elas queriam. E então o próprio Satanás utilizou desse mesmo livre-arbítrio para promover a corrupção humana, o pecado humano, porque o Satanás também ele tinha praticado isso já, e ele foi precipitado do céu, e então a partir daí ele veio a tentar levar o máximo de pessoas possíveis com eles para o inferno. Porque, meus queridos, nós não podemos de maneira nenhuma duvidar da soberania de Deus, duvidar da bondade de Deus, e nem duvidar do caráter justo de Deus, porque Deus é um Deus de justiça. Ele pratica a justiça a todo o momento. O terceiro ponto fala o seguinte: condenados pelo pecado cometido por outra pessoa. Na Epístola aos Romanos, capítulo 5, 12 e 21, Paulo informa que, por causa do pecado, Adão e Eva, todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas por que condenados por todas as pessoas por causa de uma única desobediência? Adão e Eva eram representantes da raça humana, eles deram legalidade ao pecado e que trouxe a corrupção de toda a humanidade. Foi como colocar numa receita de bolo um ingrediente apodrecido. Todo o bolo ficou afetado, assim o pecado de Adão e Eva abriu a porta para o mal dentro do gênero humano. Meus queridos, é interessante notar que, observando esse trecho desta revista, que nós vemos aí que Jesus, ele, com sua poderosa soberania, com seu ato de justiça, quando Adão e Eva pecam,
e cai, a primeira queda deles no Jardim do Éden, e aí o pecado e a morte entram no mundo, o inimigo toma a autoridade humana de cuidar da terra, de fazer da terra o que ele quer. A partir daí, o inimigo começa a fazer coisas terríveis na terra. O inimigo começa a transformar, a colocar pensamentos negativos na humanidade, a fazer com que assassinatos acontecessem, a fazer com que desastres naturais acontecessem. Mas quando Jesus ele veio ao mundo, padeceu como ele padeceu, veio justo, sem pecado, andou sem pecado, o inimigo tentou ele de todas as maneiras, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi ao céu sem pecado, acontece um ato extraordinário. Então o primeiro Adão, que foi feito carnal, refletido no segundo Adão, que é Jesus Cristo. O primeiro Adão veio em carne e comete pecado, por causa que ele era carnal. O segundo Adão, Jesus Cristo, veio por intermédio do Espírito, e o Espírito vivifica e o Espírito conduz à vida eterna. Então Jesus, de maneira física e humana, ele é conduzido pelo Espírito a fazer um só ato de justiça, e através dele nós temos justificados e termos a certeza e o direito de entrarmos nos portais celestiais. Por um ato de injustiça, nós fomos condenados por meio de Adão, e por um ato de justiça, por meio de Jesus Cristo, nós temos o direito de entrar nos portais celestiais por causa do grande amor do Senhor nosso Deus. O quarto ponto diz o seguinte: a boa notícia é que Deus usou a mesma regra para salvar a humanidade. Como o Senhor Deus é sábio, está escrito: pois assim como uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Que Deus maravilhoso! Ele utilizou uma regra favorável para abençoar e salvar. O Senhor sacrificou um animal cobrindo o pecado de Adão e Eva, o que apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Se com Adão o pecado teve acesso à humanidade, com Jesus a salvação foi outorgada, um peso e uma medida. Outro ponto importante que a Bíblia nos mostra é que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles ficaram com medo. A palavra diz que o Senhor Deus desceu para ver eles, e eles ficaram com medo no finalzinho do dia de falar com Deus. Então Deus descobriu neste momento que eles tinham desobedecido e comido da árvore da ciência do bem e do mal. A partir desse momento, o Senhor Jesus expulsou eles do Jardim do Éden, mas antes disso, ele matou um cordeiro, ele pegou pele de um animal, né, e o cobriu, fez aventais para ele e vestiu eles, e depois, só após aí, então, ele expulsou eles do Jardim do Éden. Então nós entendemos também nessa passagem que ele já fez um ato para apontar para o sacrifício único de Jesus. Para concluir, diz o seguinte: Adão e Eva sofreram uma medida irreparável porque disseram não ao não de Deus. E nós, como temos agido cotidianamente quando o Senhor nos proíbe algo, não há nada que o Pai nos ordene que não vise o nosso próprio bem. Essa confiança no amor e bondade do nosso Criador para conosco deve ser o suficiente para que possamos corresponder a esse amor e cuidado com nossa obediência. E assim tudo nos irá bem. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia nos fala que tudo que Deus coloca limite em nossas vidas é para que nós possamos aí compreender que há limite entre o exagero e o que não é exagero. O que Deus coloca como limite é para nós entendermos aí que a partir desse limite há o mal, né? A palavra de Deus nos fala também em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para sorrir, para chorar. Então tudo que acontece na nossa vida, há um tempo específico necessário, há um período de duração
determinado pelo próprio Deus. E nós não podemos avançar esse momento, porque aí então nós estaríamos aí caindo na tentação do vício, caindo na tentação do exagero e provocando aí, né, uma discordância de acusação com a nossa consciência. Então nós temos que avançar, que a todo momento buscar ouvir a voz de Deus, buscar fazer a vontade de Deus, buscar e andar em comunhão com Deus. Se você, como eu, se eu e você, nós não sabemos aonde é o nosso limite, pedimos ajuda do Espírito Santo de Deus, pedimos ajuda em oração, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele nos mostrará o caminho a todo momento, estudando a palavra, falando com Ele em oração, né? E entregando a nossa vida a Ele. Eu tenho certeza que Ele dará o escape para cada um. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, o próprio mal, ele está aí ele está aí cooperando para algo, para nos moldar e para nos transformar de uma maneira muito forte, para que lá na frente nós não venhamos a sofrer de maneira mais séria, de maneira mais brusca. Então, Deus trabalha dessa maneira. Temos que ouvir a voz de Deus, temos que obedecer a Ele, para nós não cairmos no mesmo erro que Adão e Eva caiu lá no início, tá bom? Foi só um resumo dessa primeira lição, e mais na frente nós detalharemos mais a respeito da queda e da redenção, que é o tema principal de todo o trimestre. Obrigado por você estar aqui, continue conosco. Se você gostou desse vídeo, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, alunos das escolas bíblicas dominicais, e também se inscreva no canal, que isso é muito importante para nós. Quando mais pessoas veem esses vídeos, tenho certeza que mais pessoas estão sendo transformadas pela palavra de Deus, porque esse ensinamento, esse conhecimento transforma vidas. Fiquem todos na paz.